meus amores, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana de aula, certo? E eu desejo que essa semana seja uma semana muito prazerosa para todos nós e uma semana também com muita aprendizagem, tá bom? Então, eu quero convidar você para dar aquela velha olhadinha aqui na nossa trilha pedagógica do dia. Hoje nós iremos trabalhar a disciplina de português. Dentro dela iremos também trabalhar, tá certo, a escrita de uma redação e iremos também trabalhar a nossa gramática. Então, turminha, enquanto você abre aí o seu livro integrado Eu Gosto lá na página 51, tia vai dando aquele tchau, porque agora você vai ficar com o som da minha voz, tá bom? Mas aguarda porque eu volto já. Então, até daqui a pouco. Então, meus amores, voltamos e iremos iniciar nossa atividade de hoje pela disciplina de português. Então, abram aí o livro de vocês na página 51, porque hoje nós vamos falar um pouco sobre frase. E o que é uma frase? Vamos entender isso a partir da explicação. Vamos lá iniciar? Frase é uma mensagem que tem sentido completo, formada por uma ou mais palavras. As frases são iniciadas geralmente com letras maiúsculas e terminadas com um sinal de pontuação, ok? Então, toda frase ela precisa iniciar com a letra maiúscula, tá certo? E dentro dessa frase nós teremos aí várias palavras, para que assim possamos formar uma frase, tranquilo, turma? Essa frase também ela precisa fazer sentido, pois a pessoa que vai ler precisa compreender aquilo que você quis escrever, ok? E no final de toda a frase nós colocamos o nosso sinal de pontuação, que é o nosso ponto final. Então vamos lá para um exemplo bem prático que também tem aí dentro do livro de vocês. Vamos todos juntos ler essa frase. Lave as latas de milho e de leite condensado em água corrente. Observe que ao escrever esta frase, certo? Nós temos aqui a iniciação pela letra maiúscula. Observe que o nosso L, que inicia essa frase, ele é um L maiúsculo e não minúsculo, tá, turma? Observe também que dentro desta frase foi utilizada várias palavras. Temos aí, ó, a palavra lave, a palavra as palavras latas, as palavras milho. Então, todas essas são palavras que juntas estão formando uma frase. E observe que ao colocar esta frase, essas palavras, né, elas estão dando sentido para a frase. E observe que quando você lê, você consegue entender aquilo que a pessoa que escreveu está dizendo. Ou seja, a frase está dizendo que precisamos lavar, né, a lata de milho e a lata de leite condensado e água corrente. Então, é uma frase muito objetiva e ela faz todo sentido, não é isso? Então, e ao terminar esta escrita, observe que também a pessoa utilizou aí o ponto final, porque ela está indicando que encerrou aquela frase, ok? Mas vocês precisam entender que dentro de uma frase podem existir outras frases, tá certo? Então, vocês precisam ficar atentos a isso, tá certo? Vocês precisam ler e interpretar aquilo que vocês estão lendo para que vocês consigam entender quantas frases existem dentro de um único texto, ok, turma? Então, observando isso, vamos lá, certo, para a atividade da nossa página 51, que diz assim. Primeiro quesito, leia esta frase, que é essa que a gente acabou de ler, né? Lave as latas de milho e do leite condensado em água corrente. Na letra A, quantas palavras existem nessa frase? Então, você vai observar aí essa frase e você vai contar quantas palavras tem. Lembrando que Tia acabou de falar, né? Que temos aí a frase lave, as, lata. Então, dentro desta frase existem várias palavras. Então, você vai contar e você vai dizer, tá certo? Quais são as palavras, quantas palavras tem. Letra B. Que tipo de letra é usada no início da frase? Observem a frase. O L que está aí iniciando essa frase, ele é o quê? Ele é uma letra maiúscula ou uma letra minúscula? Então, você vai dizer. Na letra C, copie o sinal que aparece no final da frase. Qual é o sinal, turminha, que aparece no final da frase? Então, você vai observar e vai colocar ele aí na nossa letra C, tá certo? No segundo quesito, releia esta etapa da receita. Coloque o milho escorrido no copo do liquidificador e junte água filtrada. Bata bem os dois ingredientes. Nesse caso aqui, ele quer saber quantas frases há nesta etapa da receita. Então, observe direitinho. Vamos lá, ver. Quando tia diz assim, coloque o milho escorrido no copo do liquidificador, é uma frase.
Depois, e junte água filtrada. Temos outra frase. E aí, você vai perceber no decorrer que teremos uma outra frase. Qual será essa outra frase, tá? Então, quantas frases temos dentro, tá certo, desse pequeno texto, tá bom, turma? Agora, nós iremos iniciar, ainda na página 51, letras maiúsculas e letras minúsculas, tá bom? Temos aqui um texto e dentro desse texto você pode observar que existem as letras maiúsculas e as letras minúsculas, tá certo? E como e quando devemos usar as letras maiúsculas e minúsculas? Vamos lá perceber tudo isso, tá bom? Como já foi dito, né? Você percebeu que as palavras destacadas começam com a letra maiúscula, tá certo? Dentro do texto, temos aí palavras que têm um destaque, elas estão escritas, tá certo? Com preto escuro. E no início de cada uma delas, temos aí a nossa letra maiúscula, não é isso? Isso acontece porque usamos letras maiúsculas em algumas ocasiões da escritas, como em... Primeiro, no início das frases, como já foi dito, iremos sempre utilizar as letras maiúsculas, tá, turminha? No nome de pessoas, também iremos utilizar letras maiúsculas. A primeira letra do nome da pessoa será utilizada de letra maiúscula, tá? Observação, Kátia. Quando eu escrevo o nome Kátia, esse K ele será escrito com letra maiúscula, porque ele está dizendo o nome de uma pessoa, ok? Terceiro, nome de ruas, bairros, cidades, estados, países e continentes. Então, iremos utilizar também a primeira letra maiúscula dentro do nome das ruas, do nome dos bairros, da cidade, de estados, de países e de continentes. Exemplo, Rio Doce. O R, ele será maiúsculo e o doce também, ok? Quando eu escrevo o nome, por exemplo, Olinda, o OR da palavra Olinda, ele será maiúsculo, porque ele é o nome de uma cidade, tá bom? E aí, falando de estado, estado Pernambuco. Quando eu falo a palavra Pernambuco ou eu escrevo, eu irei escrever esse P com a letrinha maiúscula, tá certo? Porque é o nome de um estado. E aí, o nome de um país, Brasil. Quando eu escrevo a palavra Brasil, o nome Brasil, será escrito com um B maiúsculo, tá certo? Porque é o nome do país que moramos. Continente, eu posso falar, por exemplo, né, em vários nomes de continentes e escrever a primeira letrinha também com a letra maiúscula, tá bom, turminha? Então, vamos dar continuidade. Nome de marcas ou de estabelecimentos comerciais. Existem também nomes de marcas, por exemplo, de roupas, de medicamentos, nomes de marcas de algum objeto, que também serão escritos na sua letra inicial com letra maiúscula. O nome dos estabelecimentos comerciais também, como, por exemplo, o nome de um supermercado, o nome de uma padaria, de uma farmácia, tudo isso trará um nome certo maiúsculo, porque ele está dando nome a algo, tá certo? E aí temos também, né, os títulos dos livros, de historinhas e de filmes, sempre irão iniciar com a letrinha maiúscula, tá, turma? Então, vocês irão realizar a atividade da página 52, que diz o seguinte, né? Vamos lá. Segundo quesito, complete o que se pede usando letra inicial maiúscula. Seu nome é, então você vai escrever seu nome. Letra B, o nome de um dos seus amigos, você vai escolher o nome de qualquer amiguinho. Pode ser da escola, pode ser da sua rua, do seu condomínio, você vai escolher, ok? Letra C, o nome do seu professor, no caso o nome da sua professora. Lembrando que você vai iniciar o nome de todos eles com letrinha maiúscula, tá? Na letra D, o título de um filme ou desenho de que você gosta muito. Então, você vai escrever aqui o nome, o título de um livro, o título de um filme ou de um desenho que você gosta, tá certo? Na letra E, o título de um livro que você leu e adorou. Então, você também vai escrever, tá certo, turminha? Então, vamos agora iniciar a nossa atividade referente à redação. Observe primeiro que no livro Eu Gosto, na página 52, temos aí os sinais de pontuação. Não é para fazer nada, tá? Porque os sinais de pontuação é um conteúdo da próxima aula, tá, turma? Então, vocês vão responder a página 52 até a letrinha E, ok? Agora, nós vamos iniciar a nossa redação, tá certo? Observe que Tia colocou aqui uma figura, né, de uma abelhinha. Por que será que Tia fez isso? Vou te dizer agora, tá bom? Então, vamos lá para as recomendações da escrita da nossa redação. Essa redação, ela terá um tema. O tema que Tia escolheu foi a abelhinha Zezé.
Ou seja, você vai escrever a historinha de uma abelhinha, tá certo? E aí tia colocou a imagem daquela abelhinha para que você tenha logo uma ideia do que você vai escrever, tá certo? Eu quero que você use no mínimo de 3 a 5 linhas dentro da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Não esqueça, tá certo? A introdução é aquela parte, tá certo? Onde você vai apresentar o problema sobre a vida da abelha. Algum problema a abelha tem, aí você vai apresentar logo no início, tá certo? Então, e aí você não precisa escrever as 5 linhas. Mas se você quiser e tiver uma criatividade, uma imaginação bastante fluente, você pode escrever as 5 linhas. Mas tia está determinando aqui 3 a 5 linhas, ok? E aí o desenvolvimento é aquela parte onde você vai explicar o porquê a abelhinha tem aquele problema, tá certo? Por que foi que aconteceu para surgir esse problema na vida dessa abelha, tranquilo? E aí você também vai utilizar 3 ou 5 linhas, tá bom? E aí no final é a conclusão. A conclusão, você vai trazer a solução, você vai resolver o problema da abelhinha. Não esqueçam, tá certo? Toda redação, ela precisa ter uma escrita que faça sentido, ok? Então, você precisa escrever as frases, tá certo? Colocando as palavras no local certo, para que quando tia leia, tia consiga compreender aquilo que você quis passar, ok? Outra coisa, você vai escrever essa redação dentro do seu caderno de português e você vai colocar também o cabeçalho, tá certo? Outra coisa, você depois que você finalizar, você vai tirar uma foto e você vai mandar, tá certo, para o privado de tia Kátia. Você vai usar sua criatividade e vai arrasar, tá bom? Lembrando, turma, essa redação ela não vale nota porque a gente já finalizou os nossos trabalhos referente à segunda unidade, tá certo? Então todos vocês já tem as notas referente à segunda unidade dos trabalhos, tranquilo? Então, a escrita dessa redação é só para que vocês possam estar aperfeiçoando e praticando a escrita. Tranquilo, turma? Então, ó, arrasem na escrita de vocês e vamos agora para a nossa aula de gramática. Peguem aí o livro de gramática de vocês, vocês irão abrir ele na página 111, tá bom? Onde temos a seguinte informação: o S com som de Z. E observe que temos aí uma pequena historinha, não é isso? E dentro dessa historinha, vamos lá todo mundo entender o que é que se passa. Temos aí, o nome do título da historinha é Jotalhão, tá certo? E aí aparece no primeiro quadrinho, tum, tum, tum. E no final você consegue entender por que tantos tuns. É que, na verdade, temos um elefante, né, que é o Jotalhão, brincando de amarelinha. Ele está pulando a amarelinha. E aí a amiguinha dele diz, depois de tantos tuns, tuns. E observe que a cada tum, ela pula, né? Ela é obrigada a pular, porque o chão ele está se mexendo. Então, ela diz o seguinte: acho melhor a gente brincar de outra coisa. Porque imagine você, né? Você brincando de amarelinha com um elefante. Cada vez que esse elefante pular, né, o chão vai tremer e você vai sentir a vibração desse chão. Então, é o que acontece aqui na historinha. Mas vamos lá. Embaixo da historinha, dentro do texto, aparece a palavra coisa. E observe que ao pronunciar a palavra coisa, esse S, ele não tem o som do S, ele tem o som do Z. Coisa, za. Observe, né, que ele não traz o som do S, ele traz o som do Z. E por que isso acontece? Vamos entender isso, tá? Existem palavras que são escritas com S, mas que na sua pronúncia, ou seja, ao falar esta palavra, o som que temos é do Z. Então, isso é muito importante observar. Vocês lembram, né, na aula dessa semana que passou, que tia falou um pouquinho sobre isso, né? Quando utilizar um S ou 2 S dentro das palavras. E aí, existem palavras que escrevemos com um S, mas que muitas vezes ela tem o som do Z. E aí, observe aqui o exemplo que tem no livro, né? Na página 112, temos aí a imagem desses 3 objetos, né? Temos aí casa, mesa e rosa. Vamos pronunciar e observar o som que elas nos traz, tá bom? Casa. Observe que esse za, ele tem o som do ZA e não do SA. Vamos agora para a próxima palavra, mesa. Observe que quando eu pronuncio za, do mesa, o som que sai também é do Z e não do S, tá bom? A palavra rosa.
Rosa também tem um som, ela nos traz o som do Z e não do S. Por isso, vocês precisam praticar a escrita e a leitura para que vocês consigam identificar as palavras que realmente são escritas com S, porque muitas trarão o som do Z, mas a escrita será do S, tá, turminha? Então, vamos lá para a explicação da nossa atividade na página 112, tá? Diz assim o primeiro quesito: complete as palavras com S ou SS, que foi o caso da nossa aula da semana passada, tá, turma? Lembrando que palavras que têm entre uma vogal e a consoante e ela pode iremos utilizar um S só. As palavras que têm o som do Z, ela também será escrita com S, tá certo? E como saber quando utilizar dois S, tá? Entre uma vogal e outra iremos utilizar o SS, ok? Então vamos lá. Temos aqui algumas palavras e vocês vão completar com S ou SS, tá? Então fica atento à explicação da aula da semana passada também, tá bom? Segundo quesito, desembaralhe as letras para formar palavras. Então temos aqui 4 quadros, tá certo? Que estão com as letrinhas embaralhadas. Vocês irão desembaralhar e formar aí uma palavra, tá certo? Depois embaixo diz assim: que som a letra S representa em todas as palavras que você formou? Pinte o quadrado que representa a sua resposta. Por exemplo, vocês não vão desembaralhar aí as letrinhas e vão formar as palavras. Dentro dessas palavras, vocês irão ler e perceber que se o som que vocês falaram é o som do S ou o som do Z. Se o som foi do Z, você vai pintar o quadradinho que tem aqui, representa o som do Z. Se foi o som do S, você vai pintar, aqui aparece, representa o som do S, ok, turma? Vamos agora para a página 113. No terceiro quesito, 5 das palavras da caixa estão escondidas no quadro de letras. Você consegue achá-las? Então procure no horizonte e na vertical. Então as palavras que estão saindo aí da caixinha estão escondidas dentro desse quadro. Você vai procurar e vai circular, ok? Quarto quesito, escreva as letras nos locais indicados e descubra o que a vovó Luísa está dizendo. Então, você vai escrever cada letrinha no local certo, tá certo? E aí você vai descobrir o que é que a vovó quis dizer. No final, você pode pintar a cena, ok, turma? Então, realize as atividades de vocês com cuidado e com atenção. Qualquer dúvida, vocês podem mandar um recado no zap de tia Kátia, tá certo? E não esqueça que eu amo muito cada um de vocês. Então, beijo, meus amores, e até amanhã.